Vamos agora concluir o nosso estudo sobre terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental, conceito de esquemas mentais. Então, resumindo, o que interessa para nós é entender que linguagem e pensamento se autoconstroem. Linguagem normalmente é processo consciente e serve para direcionar os pensamentos. Porque quando uma pessoa começa a pensar em algo, dali a pouquinho o seu pensamento divaga, passa para outra coisa, para outra, e quando vê aquilo que deu origem ao pensamento inicial, a pessoa nem lembra mais. Por outro lado, quando uma pessoa está falando, ela direciona os seus pensamentos para um sequenciamento lógico. E mais do que isso, ao falar, a pessoa traz ao consciente o que antes era inconsciente. Então, a fala é extremamente importante em todo o processo de aconselhamento, em todo o processo terapêutico. Temos que levar em consideração que pensamento é a atividade mental mais característica do ser humano. Somente o ser humano tem uma capacidade de pensar, coisa que os animais, por mais evoluído que eles sejam, não têm a mesma capacidade humana. Agora, temos que entender que mais que exteriorização do pensamento, a linguagem é a forma do cérebro humano funcionar. A linguagem é a exteriorização do pensamento. A linguagem, ela é um sistema poderoso de comunicação, porque através da linguagem nós não só comunicamos fatos, como comunicamos ideias, como comunicamos até mesmo intenções e emoções. Por outro lado, a linguagem escrita é a forma mais consciente e racional de fazer com que os pensamentos se exteriorizem, com que os pensamentos tomem forma. Então, a linguagem é uma das formas mais importantes da pessoa conseguir direcionar os próprios pensamentos, impedindo a divagação. Por outro lado, assim como nós falamos, a linguagem é exteriorização de pensamento, a linguagem também serve para interiorizar novos pensamentos. Pensamentos criam linguagem, mas a linguagem cria pensamentos também. Então, a linguagem projeta o pensamento. A linguagem introjeta novos pensamentos na cabeça da pessoa. Mas qual é a relação entre linguagem e esquemas mentais? Bom, a primeira coisa, a linguagem é o principal esquema mental formado na pessoa. Como a linguagem, quase tudo que a pessoa aprende ao longo da vida, ela adquire do mundo exterior, ou seja, o conhecimento, a cognição, ela vai aprendendo, vai conhecendo. Isso vai formar novos esquemas mentais em sua mente, bem como alterar, ampliar ou restringir os esquemas mentais anteriormente formados. Temos que lembrar que através da linguagem nós podemos criar comportamentos, aprendemos a pensar, reagimos emocionalmente, fisiologicamente. Os esquemas mentais determinam comportamentos, determinam maneiras de pensar, determinam reações emocionais, reações fisiológicas e assim por diante. Então, os esquemas mentais eles são altamente determinantes em cima de tudo isso que nós estamos abordando. Encerrando então o nosso assunto, observem aquilo que nós chamamos que a reestruturação cognitiva é uma mudança de esquemas mentais. No futuro nós falaremos bastante sobre reestruturação cognitiva. Toda psicoterapia precisa de uma fundamentação teórica, psicológica que constitua a sua base científica. Ora, a pessoa pode usar a psicanálise, pode usar a psicologia analítica de Jung, pode usar uma outra abordagem psicológica qualquer. No caso aqui, nós estamos adotando a terapia cognitivo-comportamental
Por quê? O seu conceito de mudança de vida se assemelha à mudança decorrente da salvação, que é a mudança soteriológica. E o seu conceito de esquemas mentais desadaptativos à velha natureza e adaptativo à nova natureza está bem de encontro com o pensamento teológico expresso pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas, principalmente a Romanos e Gálatas. Seria extremamente interessante que as pessoas só formassem esquemas mentais adaptativos, principalmente na infância. Felizmente, a maioria desses esquemas mentais apresenta uma característica positiva muito forte, mas infelizmente esquemas mentais desadaptativos sempre acontecerão, sempre surgirão em nossa vida. Temos que lembrar que esquemas mentais, tanto adaptativos como desadaptativos, marcarão todas as áreas da existência da criança e desse adulto posteriormente acompanharão até o final da sua vida. Por isso que Salomão, na sua sabedoria, diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o final da vida não se desviará dele. É óbvio que nós estamos falando, eduque no caminho correto. Crie bons esquemas mentais. Coloque a criança e vá junto com ela, dando exemplo pelo caminho que ela deve seguir. Agora, tenha em mente também que se você cuidar da criança de maneira errada e ensinar esquemas mentais desadaptativos para ela, infelizmente tais esquemas mentais também acompanharão a criança até o final da sua vida. Então, crie bons esquemas mentais. Eduque realmente a criança no caminho que deve andar no sentido positivo. E até o final da vida, até quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6.